Chegamos ao nosso momento da APA Inspiring e, para isso, Dr. Xavier Barreto, por favor. Muito boa tarde a todos novamente. De forma muito breve, permitam-me só um comentário ao debate político. Nós ficamos todos com muita vontade de colocar questões e certamente vamos continuar esta discussão no jantar ou agora no final deste dia. Bem sei que o debate acaba por fugir para uma série de questões não diretamente relacionadas com cuidados de saúde primários, mas nós já estamos muito focados e preocupados com os cuidados de saúde primários. Estamos muito preocupados com a questão do acesso. Temos 1,5 milhão de portugueses sem acesso a médico de família. Temos uma reforma que está em curso e que precisa de ser reforçada. Os profissionais têm uma série de preocupações com o rumo da reforma e, portanto, hoje, neste debate, não foi possível debater esses detalhes, mas que para nós são importantes. E, portanto, se me permitem, esta conferência está a ser gravada por um sistema de IA. Nós estamos a traduzir, como habitualmente fazemos, estamos a traduzir tudo isto para texto e já ontem, esta discussão começou ontem, numa reunião com a PMGF e com a SFAN e com uma série de colegas, e ao longo, portanto, ontem e hoje nós estamos a recolher questões importantes, estratégicas, fundamentais para os cuidados de saúde primários. Hoje foram discutidas aqui várias questões de detalhe, como a mobilidade, como o investimento, qual é a porcentagem de investimento do SNS nos cuidados de saúde primários. Parecem questões pequenas, mas depois fazem a diferença. E, portanto, nós, se nos permitirem, vamos reunir tudo num documento e fazer chegar a todos os grupos parlamentares para tentar influenciar a vossa agenda no que respeita aos cuidados de saúde primários. Portanto, falemos nos próximos dias. O Carlos Vaz, não é fácil falar sobre o Carlos Vaz. O Carlos Vaz é um dos nossos colegas mais respeitados, mais reconhecidos entre a classe. Tem mais de 40 anos de presidência de conselhos de administração, já o disse há bocado, e portanto tem certamente muitas histórias para nos contar. E o Carlos tem um percurso muito diversificado, passou por muitos hospitais, nasceu em Angola em 1955, formou-se, mas tem raízes em Sambade, Alfândega da Fé, onde são os pais, e portanto é um transmontano, tem raízes transmontanas. Formou-se depois na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, formou-se na Escola de Saúde Pública em Administração Hospitalar entre 83 e 85, portanto frequentou o curso neste período, formou-se depois em Gestão Industrial aplicada à Saúde em Boston, em 86 e 87, acho que não foi o único, acho que foi uma comitiva de portugueses, vários portugueses que foram nesse grupo, se calhar depois podem-nos falar também sobre esse período da vossa vida. E o Carlos, eu diria, o Carlos Vaz é das pessoas que provavelmente mais influenciou a saúde numa região em concreto que foi Trás-os-Montes. O Carlos Vaz passou por praticamente todos os hospitais de Trás-os-Montes, penso que todos. Passou por Bragança, passou como presidente. Bragança, Macedo Cavaleiros, Mirandela, Amarante, Vila Real, Régua, Tâmega e Sousa, Chaves, durante Lamego, durante 40 anos. Vejam bem o que é isto. E, portanto, é difícil às vezes pensar no impacto que uma pessoa como o Carlos Vaz teve na saúde de uma população inteira ao longo de 40 anos. E, portanto, hoje o que nós queremos ouvir do Carlos Vaz, com muita expectativa, é que nos fale um bocadinho sobre este seu percurso, sobre as lições aprendidas, eventualmente, neste percurso, aquilo que nos pode dizer e recomendar para o futuro, porque é de futuro que estamos a falar também. Muito obrigado, Carlos. Antes de mais, muito obrigado, Alexandre. Exageraste enormemente em relação à minha pessoa. Formei-me em 85, do 14º. Felizmente, muitos dos nossos colegas que estão aqui ainda não eram nascidos, vejo, portanto, que é excelente. Excelente para eles, não é para mim. E tenho aqui, foi um belo curso, o António Pedro Araújo Lopes, ainda me lembro do teu nome todo, que foi também antigo presidente desta associação, e vários colegas que foram presidentes de muitos hospitais. A minha primeira nomeação foi para a doutora Leonor Beleza, em 87, e depois como presidente em 88.
90, era uma mulher fantástica. Era jovem, bonita, ainda para mais. E gostava muito da minha pessoa, porque eu tínhamos estado no estrangeiro, vinhamos com umas ideias excelentes de coisas novas, de planeamento, e ela gostava de mim, chamava-me. Ela, na altura, o chefe de gabinete dela era o Manel Lemos, que hoje todos conhecem, que é das Misericórdias, meu grande amigo, continuamos grandes amigos, e então ela gostava muito de me ouvir. Nós, como administradores, e o que me pediu o meu querido presidente era que desse alguns conselhos aos novos para ver como é que poderiam evoluir. Eu costumo dizer sempre que os conselhos, se fossem bons, não se davam, vendiam-se. Mas pronto, o que nós podemos fazer é dar o exemplo. O exemplo diz que é meio sermão, e pelo menos tem coisas boas para isso. Dedicação, responsabilidade. Fatores fundamentais para sermos bons administradores, para darmos o exemplo e criar boas equipas. Na altura, o pai Albino, muitos de vocês conheceram, o Dr. Albino Aroso, um homem fantástico, um médico do outro mundo, obstetra, e que também gostava muito de mim e obrigava-me a andar a 200 a hora por esse país fora para resolvermos coisas. E uma coisa fantástica que ele fez, que hoje, se tivesse feito em todo o lado no Sul, seguramente que não tinha os problemas de obstetrícia que temos hoje. O Dr. Albino Aroso fizemos o levantamento, o acompanhamento e fechou tudo o que era locais de parto no centro de saúde, em que 90% desses partos eram feitos pelas senhoras freirinhas, que estavam nesses centros de saúde. Portanto, se o bebê não saía, elas que arranjavam-se em cima e o garoto saía mesmo. E, portanto, nós sabemos a mortalidade, os índices de mortalidade que nessa altura havia, que hoje os novos nem pensam, nem sonham esses problemas. Portanto, conseguiu-se fazer isso, foi um sucesso. Depois as coisas mudam e evoluem. Mais tarde depois poderei voltar atrás, mas a nível da obstetrícia, o professor Correia de Campos, eu estava mortinho porque ele chegasse, mas parece que ainda não veio, ainda não chegou, e o professor Correia de Campos pegou nas obstetrícias. Claro que, obviamente, para isso tinha de ter apoio, e só tinha apoio, como sempre, no Norte, com o professor Fernando Araújo, que era presidente da ARS, e então, como fizemos o levantamento objetivo de todas as obstetrícias que tínhamos, e calhou-me a mim fazer esse trabalho, e cheguei à conclusão, eu e a minha equipa, que havia vários, ainda não foi há muitos anos, como vocês sabem, havia vários serviços de obstetrícia que tinham índices de mortalidade superiores a Marrocos. Índice 17 por 1000, 18 por 1000, 16 por 1000. Então a gente achava muito bem. Morreu um anjinho. Foi, como se lembram, foi uma guerra tremenda, mas a verdade é que só na nossa região fechamos ao mesmo tempo 4 maternidades e centralizámos tudo em 2, porque Vila Real, já na altura, tinha uma mortalidade 2 por 9, do melhor que havia em Portugal e seguramente na Europa, e os outros tinham 17, 18. As únicas que ficaram contentes, penso que foram as mães. Nós, nesses dias, uns dias antes de fazer os encerramentos, tivemos em Vila Real uma grande reunião lá no Hotel Miracorgo, em que estavam lá seguramente 300 pessoas, os contestatários todos, e bem, coitados, principalmente os presidentes de Câmara nisso, são exímios, mesmo concordando da outra parte, são exímios em fazerem contestação, e bem, em algumas áreas, e para levar a turba muda à reunião. E depois eram 2 da manhã, quando, ainda mais, desgraçadamente, só eu e o professor é que estávamos no palco. Pronto. Ele não tinha medo nenhum, aliás, era um homem determinado e tremendo, e
a fazer frente, e depois acabou porque, pronto, as coisas exacerbaram-se e a discussão com um senhor de Chaves. Pronto, e acabou a reunião, eram 2h da manhã. Para outro dia, eu, como na altura eu era presidente em Vila Real, e eu tinha o hábito, aliás, em todos os hospitais, mas nesse também, eu às 8h30 da manhã, eu e a minha enfermeira, a diretora, a Tita, dávamos a volta ao hospital. E eram 9 menos um quarto e passámos pelo átrio do hospital. E claro, estavam visitas a entrar, deixar ao segurança ou mostrar o cartão. E qual é o meu espanto que vejo esse senhor, o das 2 da manhã, que foi a grande discussão, do outro lado. E eu disse, doutor, então, mas entra, precisa de alguma coisa. E ele ficou muito atrapalhado. E passou para o lado, mas precisa de alguma coisa, veja que eu acompanho a algum sítio. E ele disse, não. Até que por fim, tanto apertei com ele que ele disse, então, o que é que vai fazer? Vim ver a minha mulher. E diz ele, veio ver a minha mulher, sim, teve o bebê esta noite. E eu disse, então, mas o senhor queria a maternidade ontem à noite em Chaves. Mas ela quis vir para aqui, que esperta é a sua mulher. Virei-lhe as costas e despedi-me. Por acaso hoje esse senhor é o Presidente da Câmara. Portanto, é verdade. Portanto, vejam a evolução das coisas. E, portanto, eu tive sempre o privilégio de, sempre que havia mostarda, eu estar. Não sei porquê, era fatal como o destino. Uma atração fatal. Nessa altura, claro que depois apertaram-me de tal maneira com o meu patrão, que depois saiu de ministro. Mas naqueles 15 dias antes, todos os dias, ao telejornal, dava a mesma imagem, o professor Correia de Campos e eu a sair da porta principal do Hospital de Chaves, que ia fechar, não é? Portanto, eu que ninguém me conhecesse, eu a partir daí fiquei altamente conhecido, porque toda a gente me telefonava a dizer, estás a apanhar porrada, pois, claro. Mas foram coisas fantásticas, porque isso, acreditem que salvou dezenas de bebés, algumas mães, porque havia um grande problema. Ele quis fazer isso no Sul, aqui de El Rei, os senhores sabem, uma das que mais lhe custou a ele, e depois a outra ministra, a posteriori. Não vou entrar em pormenores, porque ainda hoje esteve aqui uma senhora a apresentar um excelente trabalho, mas nesse hospital, de facto, tinha sido, com a divisão, com o projeto que havia, seguramente que hoje não tinha a senhora ministra atual não tinha os problemas que tem hoje com a obstetrícia e com os serviços, porque o que se fez no Norte não se fez no Sul, porque não foi possível, nessas áreas e noutras. Nós também pertencia às mesmas equipas para centralização de outras especialidades, porque não há. E nós, na mesma altura, conseguimos centralizar a oftalmologia, a otorrino, a urologia, a gastro, noturno, no Porto, com equipas dos hospitais do Porto, uns dias aberto num sítio, outros no outro, e que funcionou de tal ordem que ainda hoje funciona muitíssimo bem. Porque havia planeamento, havia estudo e havia objetividade. E o grande problema é sempre esse, não é? A desgraça, se calhar, nossa, da saúde e tudo, é o já agora. Eu acho que começa-se a fazer qualquer coisa, já agora vamos fazer mais isto. Eu acho que ficava... Bem, e então, quintupliquem os preços. Eu pertencia a uma equipa para fazer hospitais de proximidade, e os únicos que foram feitos foram os que eu fiz. Eu não fiz nada, não, mas como era presidente nessas unidades, foram efetivamente feitos o de Lamego, o de Amarante, o de Barcelos não foi feito, que eu bem já avisei que uma coisa é fazer um hospital de proximidade por 50 mil, outra coisa é terminar o contrato de programa por 100 mil. Nunca nenhum ministro a pensar daria 100 mil para fazer um hospital de proximidade com a autoestrada
a passar-lhe à porta e com os hospitais todos centrais ali a 10, 15 metros, a 15 km. E da autoestrada, pode ser que se faça. Temos um bom exemplo feito há 20 anos, que eu segui muito bem, o Hospital de Vigo. Está no alto, no centro de 3 autoestradas. Toda a gente achava que era uma loucura porque estava a 7 km da cidade de Vigo e hoje é um exemplo europeu. Portanto, o planeamento é fundamental para todas essas áreas. Nós visitamos, por acaso já saiu, Chico, o Dr. Francisco Ramos, que o meu mestre saiu agora, mas visitamos eu e ele e mais outro, depois foi secretário de Estado, até foi ministro, um deles, e visitamos muitos hospitais de proximidade, na Europa, mas fundamentalmente em Espanha. E visitamos hospitais fantásticos, de uma agilidade construtiva excelente, com custos de 6, 7, 8 milhões de euros. Pois nós aqui, para desenharmos, por mais que eu lutasse, os que fizemos ficaram com mais de 50 milhões de euros. Portanto, e são ágeis porquê? São ágeis, é tudo ferro, vigas e perfurados. Hoje, se quiser mudar um gabinete de um lado para o outro, é fácil, é só desapertar das vigas e montá-lo noutro sítio. Cá não. É preciso pôr a alvenaria forte, cantaria de preferência assim como esta. Aqui, isto também já foi um sanatório, vejam a estrutura que isto tem, portanto. E é assim. Depois, hospitais. Estive na construção de muitos. Agora também já estou meio careca, mas os meus cabelos brancos, muitos deles também tinham uma sina tremenda, metades deles, se calhar, faliam no meio da coisa. Não sei se era por eu ser muito exigente que só pagava as faturas que estavam mesmo exigidas e tal, mas pronto, mas fizemos muitas coisas. Hoje evoluiu tudo. Eu estava a ouvir aqui o senhor professor Francisco Gouveia, Alexandre Gouveia, e achei piada, quase me ria sozinho ali. Vejam o que está a informática hoje, o desenvolvimento que vai do IA, que isso ainda nos vai dar água pelas varas, mas a mim já não me fará grande diferença, que felizmente eu, depois de vos ouvir, as senhoras doutoras deputadas e os senhores todos, eu cheguei a certa altura e pensei, ainda bem que eu há 15 dias me reformei, porque o que vem aí será aflitivo. Algumas coisas, porque eu sei, porque o idadismo manda muito neste país, e o idadismo atinge-nos a todos, e eu, felizmente, atingi já em dezembro 70 anos, e vejam, mas tinha saído o meu diretor financeiro, e se eu saísse, 2.400 funcionários da minha OLS não recebiam vencimento, porque não havia ninguém que quis que fizesse as autorizações. E eu ofereci-me à senhora ministra, claro, até ao fim do ano, veja lá, arranje lá a equipa que eu aguento aqui. Fui libertado dia 1, dia do trabalhador, mas a burocracia deste país é engraçadíssimo. Vocês sabem que para eu estar os meses que estive, como ofereci, gratuito, porque recebia a reforma, já não recebia o vencimento, portanto, estava pro bono. Para estar estes 4 meses, tive de ter autorização de 3 ministros. E publicação em Diário da República. Tal ordem, quando saiu a publicação, toda a gente achava que eu tinha sido nomeado há mais 3 meses. Mais 3 anos. Eu queria-me era reformar. Mas pronto, eu rio-me e brinco, porque estão aqui o Conselho de Administração que me substituiu, portanto ainda está fresquinho, e dá-lhe aqui já os parabéns e desejo-lhe as maiores felicidades para o trabalho, seguramente, que eles vão continuar a fazer. O que é que vos vou dizer? Estive no hospital que tive muitos, tive 8 anos em Vila Real, aí tive mão livre fantástica, porque eu não queria ir para lá. E o senhor ministro disse, tens de ir para lá, ele não está aqui, portanto eu não o posso domesticar.
o professor Correia de Campos dizia lá, tens de ir para lá porque todos têm a mania que tem uma quinta no Douro. Os médicos, os diretores de serviço, etc. E era verdade. Ele conhecia-os bem porque ele é de Torredeita. Ele é do outro lado do Douro, portanto ele conhecia-os bem de gingeira. E passado logo na primeira semana, eu lá fui obrigado a ir para lá, fui. Um dia entra-me, tinha uma equipa fantástica, isto tudo para falar dos administradores. Eu sempre que podia, o meu conselho de administração tinha muitos. Em Vila Real tive sempre 3 administradores, altamente preparados. A Regina Bento, seguramente muitos de vocês conhecem, que é de Coimbra, era uma máquina a trabalhar, o Emanuel Barros, o Guga, ali o meu amigo Guga. Pronto, foram todos dos meus conselhos de administração e, claro, eu também dava o exemplo, como diz o Hugo, nem que se quisessem embaldar não podiam, porque eu estava lá às 8 e às 7 estava lá também. E, portanto, tínhamos de fazer. E então ela começou a fazer o levantamento e, de facto, havia lá um quinteiro dos do Douro que não operava nenhum doente que não fosse pagar o dízimo ao lado lá da estrada ao consultório dele, portanto. E era careiro, era 90 euros, já na altura. E então eu chamei-o e disse ao doutor, olha, isto não pode ser, não. A partir de agora, eu estava lá há poucos dias, a partir de agora o senhor só opera o que estiver agendado e monitorizado por nós. E ele, claro, ficou todo zangado comigo e disse que não, que aquilo era como ele queria. Então levantou-se e foi à minha secretária e pediu uma folha, e escreveu. E virou-se para mim e diz-me ela, via-se bem que eu não me conhecia, e virou-se para mim e disse, olha, limpe-se este guardanapo, tal e qual, a frase. E então o pedido dele era de demissão de diretor de serviço e de exoneração da função pública. Ora, aquilo para mim foi quem me deu um rebuçado. Eu ali assim, embora, disse, doutor, espera aí, não vai embora. E eu pus nada ao impor, é um imperativo legal, se ele pedia a exoneração, e saiu. Foi-se embora, chamei imediatamente o diretor dos Recursos Humanos e disse, opa, quero isto hoje enviado para o Diário da República. Para outro dia de manhã, logo às 9 da manhã, estava-me a telefonar o doutor Maciel Barbosa, que era na altura o presidente da RS, Vaz, pá, esteve aqui fulano, e o caralho, ele está muito arrependido, e coisa e tal, e eu disse, mas a que propósito? Foi meu colega da faculdade, somos grandes amigos, tu não queres tirar? Disse, não, eu não tiro nada. Mas olha que ele disse que é muito amigo do ministro. Eu disse, bem. E para outro dia, claro, estava-me a ligar o meu patrão. Disse, olá, já estás a fazer sangue. E eu disse, mas qual sangue? Qual sangue? Eu vou disfarçar. Qual sangue? Mas esteve aqui fulano, pá. Sabes, os meus pais eram professores primários, ainda eram vivos na altura, são professores primários, sabes que lembram-se das casas que tinham por cima os professores, era de um lado e do outro, as salas eram por baixo. Na minha terra também havia uma coisa dessas, viviam os professores em cima com os filhos. Quem era o gavião que me mandou? Era o filho dos professores da casa do lado, gêmeas. E diziam, descansas. Eu disse, professor, mas o senhor não me disse que eles eram, este é o maior quinteiro que eu tenho aqui, como é que fazemos? E diziam, vê lá, a ver se eu deixas voltar. E disse, mas eu já mandei para a saída do Diário da República. Mas eu estou-te a pedir. E eu disse, e se eu te der ordem? Diz-me lá, senhora que é ministro, dê-me a ordem por escrito. E disse, e tu aceitas? Eu aceito. E ele entra e o Carlos Vaz sai. Claro, eu fiquei lá 8 anos. E o outro senhor foi embora. Portanto, para se querer ser presidente, além dos percursos todos, temos de ter background, temos de assumir as nossas responsabilidades, de saber dizer não. Eu estou a dizer, quer ao médico, quer ao ministro. Lembrei-me agora estas coisas
O doutor Paulo Mendo era de Mirandela. Eu era grande amigo dele, quando ele era na altura, o presidente do Conselho de Administração do Santo António. Era ele e o nosso colega Raul Moreno, um homem fantástico, um homem do outro mundo. As nossas funções têm uma coisa boa, têm o privilégio de conhecermos pessoas fantásticas. Também têm o privilégio de conhecermos bons trastes. Mas, pronto, eu acho que compõe. E então, o Hospital de Mirandela era pequenino, estamos já nos 80 e tal. Eu, quando cheguei lá, tínhamos 50 camas de ortopedia, mas não tínhamos nenhum ortopedista. Portanto, estão a ver que não tínhamos, era verdade. E tínhamos 3 médicos de medicina interna. E foi quando nós, eu e o Pedro e mais alguns, fomos até Macau à inauguração do Hospital São Januário. E tinha lá, que era o meu diretor de serviço, não sei, porque o Gulas queria ir para o Hospital São Januário, até porque pagavam muito mais, para Macau. E não me disse, e eu, que era amicíssimo, era um motorista dele, do ministro, quando ele ia para Mirandela, porque ele era um homem fantástico, nos fins de semana vinha de Lisboa, para que o motorista tivesse o fim de semana, vinha ele a conduzir de Lisboa, tinha um Renault 25 Injection, e chegava a Mirandela, claro, desgraçava sempre o mesmo, vais, pega lá as chaves. E então íamos visitar os centros de saúde e por aí fora. E ele pediu o papel, e eu recebo na altura não havia e-mails, não havia telemóveis, não havia fax. E então recebi um despacho em cima de um requerimento do médico para ir para Macau, e ele, como ministro também, ela era ministro, mas era médico, não? E escreveu, autorizado que fulano tal vá para Macau. Ora, eu era miúdo, tinha 30 anos, levado do diabo, e além de ser amigo dele, nos tive com as medidas, escrevi ao lado do despacho do Sr. Ministro, escrevi, salvo melhor opinião, a competência da autorização é do Conselho de Administração do Hospital de Mirandela, que era eu. No entanto, Vossa Excelência superiormente decidirá. Eito bem, o fax para baixo. Disse logo à minha secretária Zezinha, não saia daí que daqui a bocadinho o Sr. Ministro está aí a telefonar a chegar nos fogos. Como de facto. Quarta hora depois, olá, tu és burro, fazes. Tu escreves uma coisa dessas. Eu disse ao teu Paulo Mendes, eu escrevi isto para o defender, sabe? O senhor não tem competência para fazer este despacho. Não tenho, eu sou o ministro. Chamei o Portugal. Ainda hoje, olha os anos que era ele novo, o teu Portugal era um dos assessores jurídicos, que era um craque, já na altura era professor na faculdade, e era ele que, pronto, chama-me lá, passava um bocado, ligou-me o Portugal, disse, és lixado, então, mas o que é que ele disse? Pronto, se tu tens razão, felizmente, o médico reformou-se o ano passado, ficou lá em Mirandela muitos anos. Portanto, isto é a maneira de nós encararmos o mundo, as coisas, e mais do que tudo, não estarmos agarrados aos lugares, estarmos sempre de consciência descansada, mas termos também um sentido grande de humanização com os colegas. Estou a olhar ali para a minha princesinha, tenho ali uma princesinha que foi minha diretora clínica até há 15 dias, e trabalhamos, eu também fazia mais que pai dela, e tudo isso, porque é tudo uma aprendizagem, e no entanto, seguramente que ela vai ter saudades minhas durante muitos anos, porque eu sempre deixei que as pessoas fizessem, sempre, faça, eu quero fazer isso, faça, mas veja, porque eu sei sempre, claro, uma pessoa tem muita experiência, quando é que dá a raia, quando não dá, portanto, faça. E, de facto, que é para responsabilizar as pessoas, para elas terem o sentido da responsabilidade e o agregar, que nem tudo é fácil. E depois, claro, é preciso saber engolir sapos, muitos, uma pessoa vê-se grego nos conselhos de administração, porque eu quando vejo muitas vezes, acontece, olha, em tal sítio já não há porra e a massa e tal, digo sempre o mesmo. Como é que eu digo, princesa? A culpa é do presidente, não é? E é efetivamente, porque se o presidente souber levar as coisas funcionam. Depois do resto,
A grande vantagem é estar sempre com o sentido do doente. É o fundamental. A preocupação do doente, dos centros de saúde, nós funcionamos muito bem, nós também são realidades diferentes. Nós somos poucos, temos 12 centros de saúde, temos 11 ou 12 já UCFs, portanto que é ótimo, e temos uma cobertura quase de 100%, é o de 100% mesmo, e portanto há uma articulação funcional muito grande. O diretor clínico dessas áreas tem de ter um trabalho insano com o planeamento permanente, que era o que fazia a Filipa, todos os dias, e então nas UCFs, para se pagar, ou cumprem até ao pormenor, ou naquele mês não recebem os incentivos, porque é a única maneira de fazermos isso, e depois termos uma visão grande para a população, para tudo, uma relação excelente. Um dia, já há muitos anos, em 96, 97, eu estava em Bragança, dia de inverno tremendo, chovia torrencialmente e eu saía sempre tarde, eram 7 horas, e cheguei ao átrio do hospital, e estava lá um senhor já de idade, se calhar, para mim nesta altura seria de idade, devia ser da minha idade que eu tenho agora, mas estava a barafustar, e como transmontano que era, a semear belas árvores, e tudo, e carvalhos, tudo que havia ali na redondeza. Eu dirigi-me ao senhor e perguntei-lhe ao homem de Deus, o que é que lhe aconteceu? O senhor está tão zangado, tão aflito. Como é que não hei de estar? O médico marcou uma consulta para as 4 horas da tarde. Estava aí mais, ele chegou atrasado, o costume. Portanto, chegou atrasado e a carreira que é o autocarro, às 5 horas foi embora. Eu saí da consulta às 5h30, e agora? Como é que eu faço para ir? Era de Roças. Como é que eu faço para ir para Roças? Ainda mais nem dinheiro tenho para táxi. E eu olhei para ele e disse, homem de Deus, está cheio de sorte, olha que eu vou para aqueles lados. E disse, venha lá, eu levo, dou-lhe boleia. Claro, levei-o à aldeia, ao passar lá pelo café, estava o enfermeiro Alfaredo à porta e disse, pronto, olha, este já me viu, que era um enfermeiro da ortopedia de Bragança, e eu levei o senhor, coitado, fomos conversando no caminho, era cabreiro, paupérrimo, claro, uma casa muito humilde, mas lá o deixei e fui embora. Passados uns dias, isto a propósito da corrupção, de dar os cabritos, e quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe bem. E então, passado uns dias, veio a minha secretária, está ali um senhor que quer falar consigo. E eu disse, então, e que é? É um velhote, traz um saco na mão. E eu disse, bem... E então ele, eu atendi, com o ar mais cúmplice do mundo, diz-me ele, o senhor é o presidente, e não me disse nada. Mas se não fosse o enfermeiro Alfredo, é que me disse, olha que luxo, o presidente traz-te a casa num dia de chuva. E eu disse, pronto, está bem. Diz ele, olha, trago-lhe aqui, como ele era cabreiro, trago-lhe aqui um cabrito. Eu disse, homem de Deus, eu não quero cabrito nenhum. O senhor leva o cabrito, vá-se embora, e qual é o meu espanto? Olho para ele e começam-lhe a correr as lágrimas ao senhor e diz-me, o senhor não me diga que tem nojo por eu ser pobre e por trazer o cabrito morto. E eu disse, não tenho. E ele ficou de tal maneira que disse, então vamos fazer uma coisa. Isto era uma sexta-feira. Amanhã, o senhor, lá em casa tem forno, não tem? Tem. O senhor assa o cabrito que eu amanhã, ao meio-dia, estou lá para almoçar consigo. Oi, não acredito que é verdade. E eu, no outro dia, ao meio-dia e meio, estava lá, também estava lá o Alfredo, claro, e acho que foi dos melhores cabritos que eu comi em toda a minha vida. Portanto, são estas coisas, e claro, teria muito mais que vos maçar, muito mais que vos fazer rir, mas mais do que tudo, é uma vida, em 40 anos, acho que o ano que tive mais férias foram 10 dias, foi. Portanto, é preciso gostar-se muito do que se faz. Leva-se pancada de manhã à noite, mas é uma coisa assustadora. Hoje está cada vez pior. Com as redes sociais, somos insultados do pior, das maiores baixezas, e eu acho que já não estou por isso. Porque cada mim tem-me poupado, mas vejo o que tem feito a colegas, perfeitamente sérios, tudo, e, como diria o Jorge Coelho, hoje sou um maluco que aceita um cargo. Muitíssimo obrigado.
são poucas. É um privilégio, devo-lhe dizer, e também do outro lado, muito obrigada. Eu até fiquei um bocadinho emocionada. Bem, muito obrigada a todos pela vossa presença neste primeiro dia de conferência. Eu acho que o Dr. Carlos Vaz também ainda alimentou assim mais, ou acicatou o apetite também para os trabalhos da manhã, porque ele volta amanhã. Portanto, pelas 9 horas começamos a sessão. Aproveitar também, eu acho que devia escrever um livro. Devo-lhe dizer, muito honestamente, acho que seria um sucesso de vendas. Tudo o que tinha para nos ensinar e muito mais. E, olha, por exemplo, como o nosso Jean de Massenet, que nos fez o favor, a gentileza de deixar na recepção este papel onde tem todos os links de ligação aos estudos e aos trabalhos e assim também ao livro que publicou, que estava apresentado e se quiserem ter acesso. Ficamos à espera do seu livro, professor Carlos Vaz, juro-lhe. E amanhã, às 9 da manhã, aqui continuamos para falar deste setor fundamental, desta primeira linha da integração dos cuidados de saúde primários. Muito obrigada, até amanhã.